Bom dia, a paz do Senhor. Sextou, né? Chegou a tão esperada sexta-feira para muitas pessoas. Dia chuvoso, que bom, glória a Deus, né? Que Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Bom, amados, hoje eu gostaria de estar tratando de um assunto com vocês que é o congregar, o fato de nós nos reunirmos juntamente com outros irmãos numa congregação. E eu sei que existem algumas denominações, algumas comunidades que têm cultos praticamente todos os dias da semana, de domingo a domingo. Não é uma prática da nossa comunidade. Nós não congregamos todos os dias. Há alguns dias na semana intercalados aí com as nossas células. Mas hoje eu gostaria de trazer para nós aqui uma reflexão sobre o que é congregar, né? Afinal de contas, por que temos que ir à igreja local? Por que temos que congregar? Por que temos que nos ajuntar? Bom, para falar sobre isso, eu gostaria de usar aquele texto que está em Hebreus, no capítulo 10, do verso 19 ao 25, quando ali o apóstolo Paulo, ele vai dar algumas orientações, dando ali algumas orientações para aqueles irmãos. Aliás, amados, eu disse aqui o apóstolo Paulo, mas na verdade nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas havia alguém ali dando uma instrução àqueles irmãos, dentre várias coisas dessa orientação, coube ali a questão do ajuntamento, né? Alguns dizem ajuntamento, outros dizem congregação, enfim, não importa. O fato é que nós precisamos congregar. E ali o autor da carta aos Hebreus, ele vai falando ali que nós devemos nos juntar, que nós devemos, num período da semana ou num período do dia, nos ajuntarmos com o propósito de, primeiro, buscar a Deus, né? Porque essa é a tônica de um ajuntamento cristão, é buscar a Deus em primeiro lugar, ou seja, prestar um culto a Deus e depois também nos edificarmos uns aos outros, nos animarmos uns aos outros. E ali no verso 25 ele fala para nós nos admoestarmos. O que é isso? É nós nos animarmos uns aos outros, não cobrando a presença um do outro, mas animando, chamando para perto, para que aquele que está desanimado se anime, aquele que está fraco se fortaleça, aquele que está sem perspectiva alguma venha a ter perspectiva. Então, a importância que a Bíblia dá, que a palavra de Deus dá, para nós nos congregarmos, deveria ser levado muito a sério. Eu digo isso por quê? Porque hoje nós vemos que há uma grande gama de crentes desigrejados,
não querem frequentar uma denominação, não querem frequentar, não querem se ajuntar com outros crentes. Motivos? Aí nós teríamos que perguntar para eles. Eu desconheço os motivos, conheço algumas pessoas que não vão à comunidade, que não vão à igreja, não se preocupam em estar junto com outros irmãos, não estão preocupados em até mesmo fortalecer outros irmãos, porque, meu irmão, a intenção de nós congregarmos, como eu já disse, é primeiramente prestar um culto a Deus e depois nos fortalecermos uns aos outros. Quando nós deixamos de congregar, primeiro também que nós estamos pecando, porque nós estamos desobedecendo algo que está na palavra de Deus. Veja, eu não estou inventando aqui uma palavra para trazer para nós aqui. É a palavra de Deus. Então, quando eu deixo de congregar, eu estou, num certo sentido, também pecando. Por quê? Porque eu estou deixando de prestar um culto a Deus. Mas aí você pode falar, mas eu presto um culto a Deus em qualquer lugar, na minha casa, no trabalho, no meu lazer, dormindo, né? Eu estou prestando um culto a Deus. Sim, eu concordo com você, eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Porém, há uma necessidade. Eu acredito, irmãos, que tudo que foi deixado na palavra de Deus como orientação para nós é para ser seguido. Não está lá por um acaso. O autor da carta, por exemplo, aos Hebreus, ele não colocou, ele não deu essa admoestação, ele não deu essa orientação para os irmãos simplesmente porque ele achou bonito. Não. Eu creio que foi uma orientação dada a ele pelo próprio Espírito Santo. Então, voltando à importância de nós nos congregarmos. Quando eu deixo de congregar também, né, eu estou falhando com outros irmãos. Eu vejo dessa maneira. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que nos animar uns aos outros, que nós temos que nos ajudar. Veja, meu irmão, Deus, ele não colocou em você o Espírito dele simplesmente para você viver longe da presença de Deus, longe dos irmãos. Veja que ele colocou dons em você, ele colocou inteligência em você, em mim, né? Então, para quê? Para servir uns aos outros. A intenção, eu creio nisso muito forte no meu coração, a intenção de Deus ter dado dons para você, não foi para você ficar guardado com você, mas foi para que nós, eu e você, pudéssemos usar em prol do reino de Deus. E o reino de Deus é composto por pessoas. O reino de Deus é composto por crentes, pessoas que tiveram suas vidas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro e hoje fazem parte da família de Deus. Então, congregar não deveria ser uma opção, essa é a grande verdade. Às vezes nós estamos ali no culto, eu, Vera e tantos outros irmãos, e nós sentimos falta de tantos outros irmãos. Muitas vezes só fica no comentário, mas outras vezes a gente toma uma certa atitude de ligar, de ver por que não foi, por que não foi numa célula, o que está acontecendo. E existem irmãos amados que eles já decidiram no seu coração que não vão frequentar um culto público. Querem ficar nas suas casas, no conforto das suas casas, assistindo cultos online. Por quê? Porque não precisam interagir com ninguém.
Muitas pessoas não querem interagir com outras pessoas por vários motivos. Um deles, por exemplo, é a birra que tem com um determinado irmão, por exemplo. Ora, a palavra de Deus nos ensina que se eu tenho algo contra o meu irmão, eu tenho que chegar até ele e resolver o problema. Conversar, como diz um pastor, acertar os ponteiros. Ou seja, resolver a questão. Porque imagina a Santa Ceia. Como eu participo da Santa Ceia num culto online? Não participo. Outros motivos que levam muitas pessoas a quererem não mais participar de um culto público ou de congregar são as decepções que elas tiveram com outras pessoas. Só que, amados, nós vamos nos decepcionar com pessoas. Nós somos a lixa um do outro. Deus nos usa para nos aperfeiçoar a nós mesmos e aos outros. Então, não dá para entender, pelo menos na minha cabeça, o porquê de uma pessoa não querer congregar. Congregar é importantíssimo, é saudável, sabe? Congregar mostra o quanto você está comprometido com o reino de Deus. Eu afirmo isso. Porque Deus está preparando um lugar, meu irmão, minha irmã, para nós no céu, para nós morarmos todos juntos. Não tem aquela de, Senhor Jesus, eu vou separar um cantinho para mim, para eu ficar, porque eu não estou afim de aglomeração, não estou afim de me juntar com as pessoas. Não, isso está errado. Não é assim que Deus pensa. O Pai, que tem muitos filhos, que são todos aqueles que se achegam a Ele através do sacrifício de Jesus, quer que nós nos juntemos. Sabe aquela história do purê de batata? É mais ou menos aquilo lá. Vê uma batatinha pequena, uma batatinha gorda, uma batatinha alta, uma batatinha pequena, uma batatinha grande, uma batata feia, uma batata bonita, e o cozinheiro pega todas essas batatas que estão no saco, joga dentro de uma panela, cozinha, vai amassar essas batatas e vai fazer um belo de um purê ou outra coisa que ele queira. Mas ao ajuntar as batatas, o que ele está fazendo? Ele está fazendo unidade. Já não tem mais feio, ninguém sabe mais quem é o feio, quem é o gordo, quem é o chato, quem é o bravo, quem é o legal, quem é o amável, não sabe mais nada. Por quê? Porque se misturou. E eu creio que quando nós congregamos, a palavra de Deus também, ela diz que um tem uns salmos, outros têm uma palavra de sabedoria, outros tenham uma palavra de edificação. Então, congregar é muitíssimo importante. Eu não vou dizer aqui que você não possa ir num culto ou num outro, mas não deixe de congregar. Sabe, se você está desanimado, vá congregar, meu irmão. Com certeza o Espírito de Deus que está dentro de nós, de irmãos ali, vão ajudar você a sair desse momento de desânimo. Se você está deprimido, a tendência nossa, de nós seres humanos, quando nós estamos passando por lutas ou nos decepcionamos com o irmão A ou o irmão B, é deixar de congregar, como se Deus fosse o culpado das coisas, sabe? Mas ele não é. Entenda isso, amados. Deus, ele não é o culpado dos nossos fracassos, muitas vezes das nossas rixas com outros irmãos. Deus não é o culpado se nós estamos passando por um tempo de desânimo.
Como eu disse ontem, lá no vídeo de ontem, muitas vezes, por nós não buscarmos a Deus em oração, na palavra e em outras fontes, nós nos desanimamos, nós ficamos fracos. Então, hoje, o Espírito Santo manda te dizer isso. Anime-se, encoraje-se, vá congregar, vá admoestar outras pessoas a congregar. Não fique em casa. Eu costumo dizer algo, às vezes eu falo lá em casa, né? Tem dias, tem domingos, tem terças-feiras que eu estou com preguiça. Eu já tive até preguiça de participar da célula que é na minha casa, para você ter ideia. Mas aí eu comento uma coisa, uma frase que isso é minha, né? Eu inventei, vamos dizer assim, que mesmo desanimado, mesmo chateado, mesmo não querendo ir, eu vou. Por quê? Porque eu não sei se amanhã não vou conseguir ir. Então, hoje é o dia que o Senhor fez para que eu e você pudéssemos estar na presença dele. Então, vá congregar, meu irmão. Você que está me ouvindo, que é de outra comunidade, vá congregar. Vá buscar a Deus juntamente com outros irmãos. Se tem algum problema, resolva. Se você está desanimado, anime-se. Mas mesmo desanimado, vá. Porque com certeza, o mesmo Espírito que está mandando falar isso para você aqui agora, vai falar com você lá no culto, seja onde for. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você a luz dele e sobre os seus. Dê um joinha aí, né? Se inscreva no canal e que Deus continue nos abençoando. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.